Mary Small. Aqui em Sampa, vamos usar as máscaras com os seguintes dizeres. Fora Dória. Será o nosso protesto. Brigadão Enishi, doando porque sou robô. Boa. Valeu, obrigado. Doando porque sou robô ou gato, tanto faz. Obrigado, valeu de coração aí. Obrigado Ailton Alexandrino, obrigado Val Recife, obrigado Cissa. Vocês sabem me dizer quanto tempo dura uma virose? O ciclo do vírus está desde janeiro. Olha, virose é uma coisa, vírus é outra, mas não sei exatamente o ciclo que você quer dizer. O que acontece é que dentro do corpo humano, um vírus ele vai resistir ali de 1 semana, 2 semanas em média, né? Depois, o que a pessoa tem é sintomas. O vírus fica ali, ele cumpre o ciclo dele, ele morre. Você vai desenvolver sintomas ou não, pode ser assintomático. Agora, o ciclo de vida de um vírus é eternamente. A não ser que ele seja extinto, né? Como o vírus da varíola, da varicela, né? Que foram extintos porque a população mundial inteira foi imunizada. Aí, ok, ele está ali guardadinho só em um laboratório. Ainda bem que não está na China, porque senão ele voltaria. Mas um vírus, ele vai sofrendo mutações. O vírus da influenza, da gripe, ele está aí há séculos. Ele existe há séculos e vai sofrendo mutações. O que acontece é que a humanidade acabou se fortalecendo contra o vírus, que antes matava muita gente. E é o que deveria acontecer com esse vírus chinês. A população, a partir do momento que várias pessoas são infectadas, a população, de uma forma geral, é imunizada, porque os organismos humanos vão criando anticorpos para combater aquele vírus, que vai mutando, mas os anticorpos são ainda mais mutáveis e mais fortes para combater. Desculpa, eu não sou médico, não queria estar entrando tão detalhadamente nesse assunto, mas é o que acontece. O vírus ele não é erradicado, ele continua sobrevivendo. O que acontece são que as pessoas e outros animais desenvolvem defesas contra os vírus. Muito obrigado aí, Enishi, obrigado Ailton Alexandrino, obrigado Val Recife, obrigado Cissa, valeu Silvio Barbosa, boa noite amigos. Ideia oportunista, usar máscaras militantes de direita com alguma pauta. Obrigado, muita gente está falando isso e muita gente tem usado, né? Colocar máscara fora Dória e tal, né? Ou você no seu estado fora Witzel, é interessante também. E o Laércio Reis, dita Dória decreta o uso de máscara, decretando também o luto por causa dos mais de 3 mil mortos pelo vírus chinês. 80% do problema é o marketing em cima do vírus e apenas 20% do problema é o vírus chinês. E assim a gente pode entrar nesse assunto principal aqui, vamos lá, porque nós temos a notícia do governador aqui, Jorge Dória. Vamos ver essa notícia. Vamos encontrar a notícia porque o Dória realmente decretou aqui, eu peguei essa matéria aqui, selecionei do Estadão. Essa matéria do Estadão, o estado de São Paulo superou a marca de 3 mil mortes pelo novo coronavírus nesta quarta-feira, dia 6, e o número fez o governador de São Paulo, João Dória, decretar luta oficial pelo tempo que durar a epidemia. O balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que o estado, epicentro da doença no país, tem 3.045 mortes e 37 mil casos confirmados. A taxa de isolamento no estado ficou em 47% nesta terça, e em 48% na capital paulista. O número está abaixo de 50% e vem preocupando o governo, Fernando. A meta é de 60% e o ideal é evitar o colapso do sistema de saúde. Isso ocorreria com 70%. Dória e o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Davi Wipp, afirmaram que não haverá condições de relaxar o isolamento social vigente no estado caso esses números não sejam alcançados. Infelizmente, não estamos atingindo essa meta, disse Dória. Ou seja, todos esses números aqui são do governo. Não há uma forma imediata do cidadão contestar isso daqui. Isso aqui precisaria entrar muita gente, muito pesquisador, muita oposição, muita gente séria querendo combater esses números aqui, Fernando. 3 mil mortos. O Estado decidiu. Né? Quando que nós vamos chegar a 3 mil mortos? No dia 6? Hoje é dia 6? Vamos chegar no dia 6 de maio, então 3 mil mortos a gente decreta a luta oficial. A imprensa já estava esperando. Né? Jornalistas treinaram a cara de choro a noite inteira para chegar e já dar a notícia do luto hoje, né? Como se fosse a coisa mais importante do século. Fernando, quantas vezes você já viu luto pelo tempo que durar uma epidemia? Nós temos uma epidemia de crime no Brasil, uma epidemia de homicídios. 60 mil pessoas mortas por ano. Todos os anos. Você já viu algum luto
Você já viu algum carnaval cancelado? Inclusive o Dória. Inclusive o Dória com a violência e com o Covid. O Dória pulou o carnaval e fez propaganda do carnaval para o mundo todo, dizendo que aqui em São Paulo é um ótimo lugar para você vir com a sua família. Venha você da Itália, venha você da China, venha você da Suécia, venha para o Brasil e venha para o estado de São Paulo. Eu quero trazer alguns números para você, para essa galera que gosta de número, que eu não gosto, que eu acho isso uma bobagem. Uma das piores bobagens que fizeram foi transformar estatística numa ferramenta de informação jornalística. Nós temos visto aqui o seguinte: você sabe quantos cidadãos tem no estado de São Paulo? São 44 milhões. Quantos mortos? 3 mil hoje. 3 mil hoje. Sabe quantas pessoas foram contaminadas por dengue em São Paulo em 2019? 437 mil. 437 mil pessoas no estado de São Paulo pegaram dengue em 2019. Você sabe quantos casos nós temos confirmados de Covid-19 no estado de São Paulo? 124 mil. Pessoal, nada faz sentido nessa história. É uma grande idiotice, é uma grande bobagem, é uma falta de vergonha na cara que esses governadores têm e estão destruindo pessoas. Eu pergunto para você, quantos empregos a dengue destruiu em 2019? Não há registro. Não há registro. Da mesma forma que não teríamos registro de destruição da economia no estado de São Paulo por conta do Covid-19 se nós não tivéssemos parado tudo como loucos. Todo mundo trancado em casa usando máscara. Trancado em casa de que forma? Tanto faz. Usando máscara de que material? Tanto faz. O que importa, como o Rafael está falando, como a Cissa falou, são símbolos. O que importa são os símbolos. É o símbolo do lockdown e é o símbolo da máscara. Agora nós temos 437 mil infectados por dengue e nada mudou no estado de São Paulo. Pelo contrário, quando chegou no carnaval de 2020, os 437 mil infectados no estado de São Paulo não tocaram naquela alma bondosa do Dória, fazendo com que ele decretasse um luto. Né? Não apenas vamos ficar de luto, como não realizaremos uma festa no estado de São Paulo em memória aos contaminados do ano passado. Pessoal, é uma idiotice tão grande, é uma bobagem tão grande e o principal que eu trago aqui mais uma vez, reafirmo, o impacto que isso terá na vida do cidadão brasileiro. Porque esse vírus, uma hora ele vai embora. Mas e as consequências? E o dano? E o dano psicológico? E os traumas causados na população mais pobre? Fernando, você falou bem em números aqui. Eu sou do lado das pessoas que gostam de números, né? Mas também entendo perfeitamente que eles não devam ser usados de forma irresponsável. Em Minas Gerais, Fernando, que tem mais ou menos a metade da população de São Paulo, a gente já falou aqui, quando São Paulo atingiu o número de 3 mil mortos, em Minas Gerais, quem for de Minas aí pode passar o número exato para a gente, mas não chega a 200. Né? Estamos falando de estados da mesma região, com climas parecidos, com condições sanitárias semelhantes, inclusive São Paulo é um pouco melhor do que Minas Gerais. Né? Então, como é que, atravessando a divisa ali, cruzou São Paulo para o Rio? Olha, daqui para lá, você morre. Né? De lá para cá, já não morre mais. Né? E eu tenho números aqui dos Estados Unidos, que está acontecendo exatamente a mesma coisa que o Brasil. Os estados governados por republicanos, olha aqui, Flórida, Texas, Ohio, Indiana, a letalidade, a mortalidade é de 0,003%. E nos estados, os democratas republicanos são do partido de Donald Trump. E os democratas contra Donald Trump. É muito fácil nos Estados Unidos porque são basicamente dois partidos, ou você é a favor do governo ou você é contra. Então, pula para 0,028% nos estados governados por governadores democratas. Ou seja, o que está dizendo aqui, eu não vou compartilhar o número porque eles são muito pequenininhos, mas são, se você mora num estado democrata, você tem 9 vezes mais chance de morrer do que se você mora num estado republicano, morrer do vírus chinês. Ou seja, é um absurdo. São estados aqui, Fernando, que fazem fronteira. Nova York, que não só o governador, mas o prefeito são democratas. Nova York tem, o estado tem 20 milhões de habitantes, é metade da população. Menos da metade da população do estado de São Paulo. Mais de 15 mil mortos. É possível acreditar num número desse?
É uma bobagem, é uma idiotice, e nós temos um país tão diferente dos Estados Unidos, com aspectos que ainda nós estamos no tempo das cavernas, como saúde pública e saneamento básico, que são duas pautas que andam ali de mãos dadas, deveriam andar de mãos dadas no Brasil, e a gente vê esse tipo de tratamento, esse tipo de política. É muito fácil ver no Brasil, assim como nos Estados Unidos também, que os governadores de esquerda, eles têm um foco total. E aí no Brasil a gente tem um problema, né, Rafael? Porque no Brasil, quando a gente fala governador de esquerda, nós estamos falando de todos. Porque não há direita no Brasil. Me fala o nome de um governador que está apoiando o Bolsonaro. As pessoas vão lembrar do Zema, tá? O Zema, que é do Partido Novo de Minas Gerais. Mas quem tem um amigo igual o Zema não precisa de inimigo. Ok, mas ainda assim não, mas... tá um pouquinho destoado do eu tô restante falando de apoiador, não aquele existe. governador que tá fechado com o presidente, aquele governador que tá vindo para Brasília, tá fazendo reunião, tá levando o presidente para o estado dele, tá pegando o Ministério da Saúde, tá levando as diretrizes para dentro da Secretaria de Saúde do estado. Não há. Caiado fosse um aliado. Não tem. O Jair Bolsonaro, ele tem uma situação muito pior do que a do Trump. Não há comparativo. O Jair Bolsonaro, ele governa um país onde não há nenhum governador favorável ao governo federal. Nenhum. É um país inteiro na esfera política contra o presidente da República. Mal o presidente tem deputados ao seu lado. Mal o presidente tem deputados ao seu lado. Se nós formos falar sobre as casas de vereança, se nós formos falar sobre vereador e prefeito ao redor do Brasil, meu Deus do céu, é terra arrasada. Porque daí não é nem posicionamento anti-Bolsonaro, é o posicionamento apolítico. É a falta de conhecimento do que é administração pública, é a falta de conhecimento sobre o que é a ciência da política. As pessoas não conhecem a política e apenas trocam favores entre os mais favorecidos e os menos. Nós precisamos, Rafael, e nós estamos trabalhando com esse foco aqui no Comunicação e Política, eu, o Rafael, a Raquel Brunheira, nós estamos focados em mudar a realidade do nosso país. Algumas pessoas falam, por que vocês não vão para a TV? Por que vocês não vão para o rádio? Pessoal, faça aquilo que estiver ao seu alcance. Faça aquilo que é possível, faça aquilo que você domina e que você pode fazer com excelência. Nós temos trabalhado e estamos com um esforço totalmente dedicado na área de mudar a realidade do Brasil no pequeno município e nos estados. E para isso nós estamos trabalhando aqui nas transmissões, fazendo essa transmissão de conhecimento para com vocês, nos cursos que a gente dá no Comunicação e Política, tanto na Escola de Conservadorismo como no curso de Militância Política, e no material que a gente está